está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judeia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores. A glória do Senhor os envolveu em sua luz, e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantava louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por Ele amados. Palavra da salvação. Meus diletos irmãos e minhas irmãs, eis que hoje nós celebramos o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, o Natal do nosso Deus, o nascimento de Deus que veio nos visitar. Em sua misericórdia, Deus nunca ficou satisfeito em um homem escolher caminhar a sós sem Ele. Deus, no seu íntimo, como nos diz Orígenes, nunca aceitou o homem querer caminhar sem Ele. Por quê? Porque o homem é o centro da criação. O homem é a obra de arte grandiosíssima que saiu das mãos de Deus. Nunca se ouviu dizer, em toda a história da humanidade, que alguém tivesse sido feito por Deus como sua imagem, como sua semelhança. E o homem foi querido, foi desejado, foi sonhado por Deus e moldado pelas suas mãos, para que o homem vivesse na companhia de Deus,
E Deus seria o seu guia. E Deus seria o seu norte, o seu companheiro. E Deus seria o seu tudo, de modo que não tivesse no homem nenhuma necessidade. E o homem assim era feliz. Tendo a sua esposa, presente dado por Deus, tirado do seu lado, o homem caminhava na presença de Deus, e Deus não estava oculto aos seus olhos, e o homem era feliz, e o homem ali se via realizado. Mas, pela tentação, o homem escolhe ele mesmo ser o seu guia, ele mesmo dá o seu norte, ele mesmo buscar a sua felicidade. E isso não agradou a Deus. É por isso que Deus, nosso Senhor, para mostrar ao homem que o homem era um ser finito, limitado, ínfimo diante da grandiosidade de Deus, Deus sentencia, dá um castigo ao homem. E a partir daí começa o drama do homem. Estava nu, estava desprovido agora da graça de Deus. E Deus, como que brincando de esconde-esconde, se escondeu do homem, porque o homem não era mais digno, pelo pecado que tinha, de contemplar a Deus. E o homem perde aquilo que era uma das grandes preciosidades. O homem contemplava, o homem via Deus que havia criado. E Deus se retirou da presença do homem. E o homem agora vai sentir as dificuldades e as dores de caminhar sozinho. E o homem agora vai sentir na sua pele uma solidão que não fecha, uma solidão que não passa. E vejam que essa solidão permeia a vida do homem desde o seu nascimento. Ninguém, nem nada, é capaz de preencher esse vazio que existe no homem. E esse vazio que existe no homem é fruto da escolha do próprio homem, que pensava que poderia ser feliz sem Deus. Oh, meus queridos irmãos e minhas irmãs, como o nosso primeiro pai Adão foi um tolo, como o nosso primeiro pai ali não entendeu que a sua felicidade era estar na presença de Deus e se deixou cair pela tentação. E esse drama que agora o homem vive, nunca, mas nunca, em momento algum, Deus ficou satisfeito com ele. Porque, afinal de contas, Deus não fez o homem para o sofrimento. Afinal de contas, Deus não fez o homem para a morte, para a maldade. E tudo isso o homem começou a experimentar em sua vida quando decidiu viver sem Deus. E vocês vejam e observem que todas as vezes em que o homem ele se distancia de Deus, ele se afasta de Deus, o homem sofre. E muitas vezes o sofrimento que perdura muitos e muitos anos. Por causa daquele, nós sofremos até hoje. Só que Deus, que é bom na sua essência, porque só Ele é bom, e a bondade que existe no mundo nos vem de Deus.
Deus que é bom não se contentou em ver o homem a sofrer e começou a atrair o homem para ele. E começou a se propor ao homem para que o homem pudesse voltar ao sonho sonhado de Deus e realizá-lo em sua própria vida. E Deus começou a atrair o homem. E aí nós temos todo o drama, toda a história do Antigo Testamento. Sempre Deus buscando atrair o coração do homem para Ele, sempre. E o homem sempre querendo caminhar sozinho. Foram tantos reis colocados por Deus para converter e conduzir o povo. Foram tantos juízes colocados por Deus com a mesma finalidade. Foram tantos os profetas que Deus suscitou do meio do povo para guiar o povo no encontro com Ele. Foram tantos os patriarcas. E de tantos modos e de tantas maneiras, o Senhor, o bom Deus, vai buscando atrair o homem. Só que mais uma vez, o Senhor, o bom Deus, percebe que essa atração vai lhe custar muito caro. E Deus percebe, e Deus sabe que não adiantava enviar mensageiro, não adiantava suscitar pessoas do povo para guiar o povo. E Deus mesmo decide, na sua sabedoria, na sua glória, Ele mesmo decide se aniquilar e assumir a nossa condição. E é por isso que Deus, na sua singeleza, porque Deus é muito singelo, Deus, na sua singeleza, manda um mensageiro. Vejam que Deus manda um mensageiro para se apresentar diante daquela criatura que Deus havia preparado, separado para ele. Porque a bem-aventurada Virgem Maria não é nada mais, nada menos que aquela que Deus separou para ele. Essa é minha, ninguém toca, me pertence. E o anjo ali, como mensageiro de Deus, meio que numa grande discrição, se apresenta diante de Maria e faz à bem-aventurada Virgem esse grandiosíssimo convite que vai mudar pelos séculos dos séculos a história da humanidade e vai devolver ao homem o projeto primeiro de Deus, a eternidade. E a bem-aventurada Virgem, na sua pureza, na sua santidade, se coloca totalmente à disposição de Deus. Ó Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade, eu não quero nada a não ser te agradar. E vejam que o que Maria faz é aquilo que ela já vivia, já buscava agradar a Deus, quando viveu a vida toda no templo, ali se dedicando às coisas de Deus. Por isso, a toda pulcra, a toda santa. E esse sim de Maria faz com que naquele momento acontecesse a união mais santa deste mundo, a união do céu com a terra. E Deus volta a estar absurdamente, a gente pode assim dizer, perto do homem. Deus tinha se retirado e Deus agora volta para muito próximo do homem. Mas tão próximo do homem que faz o mesmo caminho do homem. Nasce de um útero,
de um útero virgem que nunca tinha gerado a vida e que agora gera a vida das vidas. Esse sim de Maria muda para sempre a história da humanidade. E é por isso que até hoje, 2024 anos depois, mais ou menos, 7 anos a mais, 7 anos a menos, não temos uma exatidão, uma precisão, porque tem um pequeno errozinho nesses anos que são contados por nós. Mas mais ou menos 2024 anos atrás, Maria, José, eles têm a graça de agora contemplar Deus face a face. E vejam que, se Deus tinha se retirado da frente de Eva e de Adão, agora Deus nosso Senhor se apresenta diante da nova Eva, Maria, e vem Ele mesmo a ser o novo Adão. E a partir de agora, a história da humanidade tem outro curso. Por quê? Porque agora não é mais o homem sozinho, mas agora é o homem com os auxílios de Deus para que escolha Deus. E vejam aqui a bondade dele de se fazer homem para nos devolver tudo o que nós havíamos perdido. Minha gente, essa história tão rica do nascimento de nosso Senhor e ao mesmo tempo tão simples, nos revela toda a imensidão de Deus de uma forma tão diminuta e nos ensina tanto. Nos ensina que mesmo depois de Deus atrair o homem, mesmo depois de Deus assumir a condição do homem, o homem ainda precisa, no dia a dia de sua vida, escolher a Deus. Vocês parem para pensar que essa noite hoje é a segunda noite mais santa do ano litúrgico. A primeira é a ressurreição de Cristo. A segunda é a noite do dia 24 para o dia 25 de dezembro, onde os cristãos batizados deveriam fazer eco na igreja a estar glorificando a Deus, porque Deus se revelou ao homem. E o que nós mais vemos na noite de Natal são os cristãos vivendo, para nossa vergonha, descristianizados, ou seja, vivendo como os pagãos. Quantos estão na noite de hoje embriagados? Quantos estão hoje fadados à prostituição, ao adultério? Quantos estão vivendo a falsidade, a mentira? Quantos estão se drogando? Quantos estão jogados ao léu, no frio de uma cidade aqui ou acolá, porque o coração do homem é incapaz de fazer caridade? Quantos estão tão iluminados por tantas luzes, mas o coração vive na escuridão? Quantos comemoram um Natal sem Cristo, vazio de sentido e de significado? Porque o mundo tenta o tempo todo desmoralizar nosso Senhor. Se vocês param para observar, o Natal está deixando, ano após ano, de ser a festa do Cristo. Está deixando de ser a festa da encarnação do menino e está passando a ser uma festa do Papai Noel, festa das luzes que clareia o exterior do homem, mas são incapazes de clarear o interior do homem. E o que é que adianta
uma face na luz e um coração nas trevas. E são tantos cristãos que vivem assim, submersos em uma escuridão que não tem fim, que é simplesmente a prefiguração da condenação eterna. Ó, meus irmãos, somos nós católicos, que comungamos a Eucaristia, que temos a obrigação de propor ao mundo que só Jesus é capaz de iluminar a vida daqueles que vivem na escuridão, porque Ele veio, se encarnou, Ele é a luz, mas tantos vivem como se Ele não tivesse vindo, ou como se a história do menino que nasceu em Belém fosse simplesmente um conto de fadas, uma realidade distante de nós e do nosso coração. E por incrível que pareça, é um lerdo engano. Porque o drama da manjedoura deve ser de verdade um alento aos nossos corações. E devemos na noite de hoje sim dar glórias a Deus. Porque Deus, ao se encarnar, Ele veio mesmo chamar aqueles que querem ser dele. Eu quero, vocês querem? Se vocês querem ser de Deus, vamos buscar de verdade levarmos uma vida coerente com a nossa condição de batizados. Não podemos de modo nenhum viver como vivem os pagãos. Não podemos de modo nenhum deixar o dia de hoje como se fosse uma noite qualquer, mas é uma noite de luz. E quantas escuridões eu carrego em mim, e quantas escuridões você carrega em você. E é nesses recônditos do nosso coração que Cristo tem que iluminar, para que um dia nós tenhamos a alegria de contemplar a luz sem ocaso, que é Ele mesmo. Esse menino tão bem aqui representado nessa imagem tão diminuta de Cristo na manjedoura, uma imagem de um Deus tão frágil que se coloca sobre a guarda dos homens. Vejam como Deus é. Então, a igreja, ao comemorar hoje e cantar, nasceu hoje para nós o Salvador, de verdade nos lembra que a garantia das nossas vidas é Cristo, que a razão do nosso viver é Cristo, que o segredo da nossa vida é Cristo, que a fortaleza das nossas famílias é Cristo, que o sentido das nossas vocações é Cristo. E sem Cristo nada tem sentido, porque tantos aí fora vivem uma vida sem sentido porque não tem Cristo como penhor de vida, não tem Cristo como estrado dos pés, não tem Cristo como a razão de ser. É por isso que a gente vê tanta maluquice em meio ao homem hoje em dia, pessoas que endeusam artistas, pessoas que endeusam gurus, pessoas que endeusam políticos e cantores e atores e tantas que não são dignos de modo algum do amor do homem que foi feito por Deus para adorá-lo e para viver a felicidade na terra que desemboca no céu. Hoje é uma noite em que nós somos chamados a cantar o glória do fundo do nosso coração. Glória a Deus no mais alto dos céus. E vejam o pedido desse glória cantado pelos anjos. E paz na terra aos homens por Ele amados. Ou seja, que reine a paz no nosso coração. Por quê? Porque somos por Deus amados, porque Ele é a razão e o penhor
das nossas vidas. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, o tempo santo do Natal começa hoje, mas vai até o segundo domingo do mês de janeiro, quando a igreja vai celebrar a festa do batismo do Senhor. Esse tempo do Natal, vejam bem, é um tempo, não é um dia. Vocês vão ver aqui na igreja a pastoral da música cantando as mesmas músicas até o segundo domingo de janeiro. Por quê? Porque é Natal. É o tempo do Natal. É um tempo que é formado por 5 grandes momentos. São 3 solenidades e 2 festas, que a igreja volta toda a sua atenção, volta todo o seu olhar para o menino. A primeira solenidade é a do dia de hoje, o Natal dele. A segunda solenidade é de Santa Maria, Mãe de Deus, onde nós cristãos somos chamados a correr à igreja no dia 31 de dezembro, no dia 1º de janeiro. Não mais só e simplesmente contemplar o menino, mas contemplarmos também aquela causadora do sim, que trouxe o grande presente, trouxe a graça das graças, dando o seu sim, nos dando Jesus Cristo. E a terceira grandiosíssima solenidade é a Epifania do Senhor, o dia de Reis, que deveria ser celebrado dia 6 de janeiro, mas como no Brasil não é feriado, no domingo mais próximo ao dia 6 de janeiro. Essas 3 solenidades, Natal, Santa Maria, Mãe de Deus e Epifania do Senhor, e 2 festas. A festa da Sagrada Família, entre o Natal e o Ano Novo, a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, e a festa do batismo de Nosso Senhor, no segundo domingo de janeiro esse ano, onde a igreja, para nos catequizar, embora nós sabemos que o batismo de Nosso Senhor foi quando ele tinha 30 anos, mas a igreja coloca na sua meninice para nos chamar a atenção e nos mostrar que devemos batizar os nossos filhos enquanto criança, para que possam crescer na amizade de Cristo e assim alcançar o céu. Eu desejo a todos vocês um santo e um feliz Natal. Um Natal cheio de Deus. Não tenho mais outra coisa a desejar a cada um de vocês. Quero desejar um Natal cheio de Deus. Cheio de Deus seja os vossos corações, como eu que luto todos os dias para que Ele continue todos os dias preenchendo o meu coração. Cheia de Deus sejam as vossas casas, as vossas famílias, para que nós possamos começar a viver o nosso céu aqui na terra. Que o menino Jesus hoje nos abençoe, Ele que nós temos tanto carinho e tanta veneração, que separou a nossa cidade para Ele mesmo cuidar, no título de glorioso menino Jesus. Nós rezamos a Ele e pedimos a Ele que derrame todas as graças e bênçãos dos céus sobre todos nós, para que um dia todos nós tenhamos a graça de contemplá-lo como Ele é na eternidade dos céus. Vamos ficar de pé e vamos juntos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai,
Caríssimos cristãos, na hora em que a boa nova anunciada pelos anjos leva a alegria ao coração de toda a gente, oremos por toda a humanidade, dizendo com muita confiança: iluminai, Senhor, a terra inteira. Pai, Senhor, a terra inteira. Pelas comunidades cristãs e seus fiéis, e pelos homens que procuram o Senhor, para que Jesus Cristo, luz do mundo, os ilumine, oremos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Pelos povos envolvidos em guerra e pelos que sofrem a violência dos mais fortes, para que o menino de Belém lhes leve a paz, oremos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Pelos doentes que perderam a coragem e por aqueles que não têm quem os trate, para que sinta a presença do Senhor, oremos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Pelas famílias que nessa noite de Natal não têm pão, nem casa, nem amor, para que sinta fraternidade à sua volta, oremos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Pela nossa Assembleia desta noite, para que a alegria que sentimos uns com os outros nos torne solidários com os mais pobres, oremos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Rezemos ao Senhor, o bom Deus, pelos nossos irmãos falecidos: Gabriel Júnior de Oliveira Souza, Joaquim José de Oliveira, Florentino Antunes de Souza e Ana Antunes de Souza. Rezemos ao Senhor. Senhor,